This is the end, beautiful friend. Eu queria retomar aqui as minhas vidas, This is the end, hoje falando da my continuação only dos friend. da Nova The Era end e fazendo of uma our conversão elaborate plans. The end a nova ordem of mundial. everything that Pois bem, stands. The end só recapitulando rapidamente, a Nova Era é um movimento que foi criado lá por 1940, aderiram a essa mensagem desse movimento. Dizem até que a Era de Aquário implicará numa grande efusão de graças e luzes sobre o mundo, né? E que dessa forma desapareceria a religião cristã, por exemplo. E aí daria lugar a uma nova religião mundial, que seria uma síntese, né? um resumo das anteriores. Então, essa religião mundial, a nova, né? Promoveria o amor, né? A concórdia e a felicidade. Tá? Ela seria inaugurada com a volta do Cristo, né? Mas esse Cristo que eles falam não é Jesus Cristo, né? O nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo do Evangelho, né? Seria o Cristo Avatar, o Cristo budista, né? Cujo nome é Maitreya. Então, a nova era, de certa forma, ela teria interesse no renascimento do ocultismo, da magia, da astrologia, né? De práticas mediúnicas, e também querem dotar o homem de poderes mentais e espirituais sobrenaturais, né? A fim, especialmente, de colocá-lo como dono absoluto de seu próprio destino. Tá certo? Um breve resumo. Então vamos ver então a ligação entre a nova era e a nova ordem mundial. Tá? O termo globalização está muito em uso atualmente, né? E esse foi o objetivo dos pais da nova era, né? Dos idealizadores da nova era. Então a ordem é globalizar tanto a economia quanto a religião, né? E a política também, para com isso chegar na tão sonhada nova ordem mundial, certo? Se aproveitando aí dessa era de Aquário. Então, ao olharmos o verso da nota, por exemplo, de $1, a gente vê a insígnia do triângulo luciférico. Vou colocar isso na tela. Esse triângulo luciférico, ele faz parte dessa célula desde 1933, certo? Pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Então essa nota de $1, ela possui muitos símbolos, né, que são considerados maçônicos, né? Para a gente não se estender muito, vamos falar de alguns deles, né? O olho, né, que está lá no triângulo superior daquela pirâmide, né, lá no topo, alguns acham que seja Deus observando o novo estado, né, e a nova ordem. Veja também a famosa frase que tem nessa nota de $1, né? In God you trust. Ou seja, traduzindo, nós confiamos em Deus. Vocês lembram disso aí? Quando o Moro falou dessas coisas aí com relação ao Fachin, né? O ministro do Supremo, né? Em Fachin we trust. Em Fachin nós confiamos. Ele lá com o Dallagnol. Pois bem, que eu li quando estava pesquisando para fazer esse vídeo, eles dizem que a nova ordem mundial teria alguns objetivos bem firmes mesmo, né? Um deles, fundar uma ordem econômica internacional sob o controle direto de uma junta mundial, né? É a tal da globalização, e em que essas fronteiras de um bloco continental ou não são abertas a países, né?
Por exemplo, e os países que fizerem parte desse bloco continental, eles praticariam livre comércio sem impostos, né, absurdos nem nada. Ou seja, é livre, o comércio é livre. E dá um exemplo aqui, por exemplo, o mercado comum europeu, né, o nosso Mercosul, etc. E depois foram surgindo outros tratados, né, de livre comércio, como, por exemplo, o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, né, que é o chamado NAFTA, né? Em inglês, NAFTA quer dizer North American Free Trade Agreement. Pois bem, além de estabelecer um governo global, né, também tinha essa ideia, sob o controle de quem? Do anticristo. Tá? Pois bem, um outro objetivo muito forte era estabelecer estados continentais, né? Ou seja, blocos. Então teria a Europa, teria a Ásia, teria a América, etc. E na qualidade de blocos dominantes de um único governo mundial. Um outro objetivo que eles querem alcançar é aclamar um dirigente supremo. Isso aí está próximo de acontecer, não se apavore não, porque vai acontecer. Esse dirigente supremo, ele presidiria esse governo único mundial. Seria então a globalização das consciências humanas, para que aceitemos esse moço aí de bom grado, né? Após, logicamente, o arrebatamento da igreja, a manifestação e a autoridade desse tal anticristo. Um outro objetivo, não menos importante, é estabelecer só uma religião mundial, apenas uma, que coordenaria todas as demais seitas. E quando eu estou falando aqui de seita, aí o cristianismo já entraria como uma seita. Né? Olha que coisa. Tudo isso aí ficaria sob o comando de um sumo pontífice, né? Que teria um poder paralelo a esse poder do supremo dirigente mundial, né? Então, aqui, gente, seria a globalização das religiões numa única religião, que surgiria logo após a vinda do tal Cristo Avatar, né? Então, essa religião, ela seria regida pelo falso profeta, que foi profetizado na Bíblia, que é nada mais, nada menos que um instrumento de Satanás e o braço direito de anticristo. Então eles desejam transformar as religiões que já existem hoje aos moldes da doutrina da nova era. Né? É o que eles querem fazer. Que, por sinal, essa doutrina da nova era não quer se apresentar como uma religião. Né? Eles têm feito muito isso nos últimos anos, né? E nós é que ficamos aqui fingindo que não estamos vendo nada, que não sabemos de nada, né? Vi uma parte no Apocalipse que diz o seguinte: vi então outra fera subir da terra. Ela exercia todo o poder da primeira fera sob a vigilância desta e fez com que a terra e seus habitantes adorassem a primeira fera, cuja ferida de morte havia sido curada. Realizou grandes prodígios. Isso é uma das coisas que esse novo Cristo aí vai fazer. De modo que até fez descer fogo do céu sobre a terra à vista de todos os homens. Seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhe era dado fazer sob a vigilância da fera. A fera aí é Satanás. Persuadindo-os a fazer uma imagem da fera que sobrevivera ao golpe da espada. Foi-lhe dado também comunicar o espírito à imagem da fera, de modo que essa imagem se pusesse a falar e fizesse com que fosse morto a todo aquele que não se prostrasse diante dela. Apocalipse 13, versículo 11 a 15. Ou seja, vai chegar um momento que é como disse Jesus, né? Não sei se quando eu voltar ainda vou achar fé. Porque você, diante de um grande suplício, não sei se você teria coragem ainda de
não se rebaixar, né? Tá bom? Pois bem, vamos falar aqui também sobre o novo governo mundial. A ideia da nova era é consolidar um governo político centralizado, né, que abrangeria o mundo todo. Eles não dizem de que forma esse governo seria escolhido, né, se por voto, sei lá por quê, né? E nem dizem quais seriam os seus poderes sobre as riquezas existentes nos territórios das diversas nações, né? Nem mesmo quais seriam os seus direitos sobre elas. Ou seja, o Brasil que pode ter grande riqueza, mas ninguém sabe depois desse governo aí se vai ter direito nenhum sobre ela, né? Então pergunta-se, como é que ficariam as relações comerciais internacionais, né? Que tipo de moeda que circularia, se é que elas ainda vão existir, né? Moeda que eu digo, moeda física, né? O dinheiro, uma cédula assim de papel, uma moedinha de metal, essas coisas. Isso aí provavelmente vai acabar. E não vai demorar muito não. E também pergunta-se sobre a liberdade e a privacidade das pessoas. Então, dizem também que existem outras formas de vidas inteligentes, né? Os planetas, né? E dizem que alguns desses alienígenas são mais evoluídos que nós, que somos humanos, né? Que estamos aqui nessa batalha. Alguns desses alienígenas são amigáveis e outros não são, outros são zangados, né? Pois bem, os alienígenas altamente evoluídos, segundo a nova era, seriam os tais amigáveis, né? E eles entrariam em contato com a Terra no devido tempo, né? Quando acontecer uma crise e um caos de tamanhas proporções, como por exemplo uma terceira guerra mundial, uma crise de abastecimento, uma guerra atômica, né? Um coronavírus desse da vida, que por conta desse caos justificasse uma intervenção direta deles. É como se ele dissesse assim, olha, já chega, vocês já fizeram coisa demais aí, bobagem demais. Pois bem, aí então eles viriam para colocar as coisas em ordem, né? Sabe-se lá que ordem é essa. O fato é que tudo isso, se acontecer, será totalmente novo para nós. Você acredita nisso? É bom começar a pensar no assunto, né? Pois bem, vamos falar aqui de uma nova economia mundial, né? Eu falei do governo e tudo. A China entra no jogo. Pois bem, a ideia da nova ordem mundial é dividir o mundo em 10 áreas políticas, né? Com finalidades econômicas, que seriam uma espécie de intercâmbio comercial. A política de bens será centralizada, certo? Será alguém lá que vai fazer parte desse governo que vai decidir o que é que deve plantar, o que é que deve vender, o que é que deve comer. E o fato é que só vai beneficiar aqueles que se submeterem a essa política. Tem isso. Também devemos entender que pela detenção do poder das armas, né? Porque elas vão estar centralizadas o poder nesse novo governo mundial, sempre que houver uma crise internacional, tanto financeira como de abastecimento, ou uma crise como essa do coronavírus, eles certamente tomarão controle num curto espaço de tempo, né? Eles tomarão o controle dos meios de comunicação para não deixar sair notícia ruim, certo? TV, rádio, rede social, essas coisas, protegerão de todas as fontes de geração de energia, né? As hidrelétricas, os postos de petróleo, a energia eólica, né? fotovoltaica. Então será nessa hora que as pessoas, para poderem acessar comida, esses serviços, energia, luz, essas coisas, se submeterão e receberão um tal de um chip. Esse chip, alguns dizem que vai ser na testa, outros dizem que vai ser aqui
na mão, né? E aí vai trazer um certo código de identificação que você ficará ligado aí nesse controle desse governo mundial. Então, tudo que você fizer, comprar, para onde você for, eles estão sabendo. E aí, você também vai receber o número da besta, que vai estar nesse chip, que é o número 666, tá? E, gente, vamos falar aqui também nova ordem geopolítica mundial. Esse termo, ele significa o plano geopolítico internacional das correlações de poder e de força entre as nações após o fim da Guerra Fria, né? Então, após a queda do Muro de Berlim, que isso aí ocorreu lá em 1989, e também por conta do fim da União Soviética, né, que era uma federação que reunia todas aquelas nações ligadas à Rússia, e isso aí ocorreu em 1991, ou seja, 2 anos depois. O fato é que o mundo se viu diante de uma nova configuração política. Antes era Estados Unidos e Rússia, né, a chamada Guerra Fria. Então, a soberania dos Estados Unidos, né, e do capitalismo se estendeu por praticamente o mundo todo, né? E também eles deram muita força para a OTAN, né? Essa OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, se consolidou, né, como a maior e a mais poderosa aliança militar internacional comandada pelos Estados Unidos. Tá? Então, o planeta que antes estava na ordem bipolar da Guerra Fria, né, passou a buscar um novo termo para designar o novo plano político, né? Então, a primeira expressão usada para definir essa nova ordem mundial foi a unipolaridade. Isso aí tem... todo estudioso usa essa palavra. Uma vez que, do ponto de vista militar, os Estados Unidos se tornaram soberanos, né, devido à impossibilidade de qualquer outra nação civilizada rivalizar com ele nessa área de armamento, porque ele estava muito além, né? Mas uma coisa é certa, gente. Vamos entender que a Rússia ainda estava viva e estava ferida no seu orgulho, né? Os russos têm um orgulho próprio muito forte. Pois bem, ficaram lá na dele esperando uma oportunidade. A segunda expressão, a primeira foi unipolaridade, né? A segunda é multipolaridade. Como é isso? Com o fim da Guerra Fria, o poderio militar não era mais um critério principal a ser estabelecido para determinar a potencialidade global de um Estado nacional, né? Mas sim o seu poderio econômico. Tá? Então, nesse plano, outros países emergiram, né, para rivalizar com os Estados Unidos, entre eles a China. Que a gente vai falar um pouco mais da China daqui a pouco. Então, nesse tempo, o Japão, que perdeu o segundo lugar para a China, né, e a China assumiu o segundo lugar e já assume o primeiro lugar. Isso em termos econômicos. Gente, vamos falar aqui também nas mudanças na hierarquia internacional, tá? A necessidade de reclassificar a hierarquia entre as nações provocou uma mudança grande, né, devido ao advento da nova ordem mundial. Tá? Antes, a gente lembra bem disso, os livros escolares, eles classificavam os países em 3 classes, né? O primeiro mundo, que era aqueles países capitalistas desenvolvidos, né, os Estados Unidos, os países da Europa, etc. O segundo mundo, que eram os países socialistas desenvolvidos, né?
como a Rússia, por exemplo. E o terceiro mundo. O terceiro mundo é o rebutalho, né? Que era os países como o Brasil, subdesenvolvidos, e os países emergentes, né? Então, com o fim do segundo mundo, justamente por causa da queda da União Soviética, uma nova divisão foi elaborada, né? Então, a partir dessa nova divisão, nós temos os países do norte, desenvolvidos, né? E temos os países do sul, que são os países subdesenvolvidos. Nós estamos nesse aqui. E ali se fixou uma linha imaginária, né? Sem obedecer inteiramente a divisão norte e sul cartográfica, né? Aquela que a gente vê nos mapas, botar lá. Alguém que estava no norte passou a fazer parte do sul, e quem estava no sul ficam fazendo parte do norte por conta desse critério econômico, tá? Pois bem, então nesse mapa a gente percebe as áreas de influência política, né, das potências econômicas mundiais, né? Claramente ali a gente vê quem está aliado dos Estados Unidos, quem está aliado da China, quem está aliado da Rússia e etc. Tá bom? Pois bem, gente, vamos falar aqui rapidamente do fator China, certo? A China é uma coisa interessante. A China, em 1980, o presidente da época, Deng Xiaoping, ele começou a uma mudança, né, de um jeito de governar a China. Sair daquele negócio de comunismo pobre, lascado, e passou para uma coisa mais programática, né, e pragmática. Então, na época, em 1980, a China tinha um PIB de 340 bilhões de dólares. Sei que esse número assim você não vai entender muito, mas eu vou falar para poder dar compreensão. E nessas reformas, elas iniciaram por quê? Porque 2/3 da população da China estavam ali abaixo da linha de pobreza. O povo que vivia miseravelmente, pior que no Brasil de hoje. Fizeram essas reformas e hoje, em 2020, a China saiu daquele PIB de 340 bilhões para 11 trilhões de dólares, né? 11 trilhões de dólares. Outros dizem até que já é 14 trilhões e 200 bilhões. O fato é que a China foi avançando rapidamente. Hoje o povo chinês daquele 2/3 de miseráveis, 800 milhões de pessoas passaram a fazer parte de uma classe média e média alta, tá? Então é um país poderoso. Ainda não é rico em termos de divisão de renda, mas é muito poderoso, né? Muito poderoso. Bom, o fato é que a China começou a ser o maior centro comercial do mundo. E ela lançou aí uma tal de uma Rota das Sedas, que a área de influência da China vai se estendendo rapidamente. A África recebe tanto investimento da China que o povo está vivendo melhor, né? Embora os chineses estejam melhor ainda, né? A China é o maior comprador do Brasil, por exemplo, graças a Deus. E a gente fica, de uma certa forma, refém disso, né? Mas a China não compra muito produto industrializado do Brasil, ou seja, com valor agregado. A China compra a soja in natura, compra minério, né, sem processamento nenhum, e vai comprando só matéria-prima. Lá eles fazem lá a industrialização e esses produtos vêm para cá já com agregação de valor. O fato é que a China vai passar os Estados Unidos e não vai demorar muito, né? O fato é que a China já está lançando a sua criptomoeda, ou seja, vai tirar totalmente a dependência do dólar, né? E vai tirar essa supremacia dos Estados Unidos sobre o dólar ser uma moeda internacional.
Os Estados Unidos estão recebendo essa pancada aí, estão vendo que a coisa não é fácil. Tá? A tecnologia de informação da China está mais avançada do que a dos Estados Unidos. Essa tecnologia 5G, né? A Huawei, ela praticamente vai dominar isso aí. E os Estados Unidos estão fazendo o que pode para impedir. Tá? Outra coisa, o fator Rússia. A Rússia, gente, ela renasceu, certo? Já sem aqueles países que eram mais dependentes, como Cuba, por exemplo, do que alguma coisa que acrescentasse algum valor. Então a Rússia passou a ser um país altamente desenvolvido, né? É o único que rivaliza com os Estados Unidos em questão de armas, e rivaliza mesmo. Então, a Rússia está aí com sua fortaleza. Já não é mais aquele dragão adormecido. É um dragão que já começa a sair alguma fumacinha no seu nariz, certo? E a Rússia hoje é quem está influindo, por exemplo, na Síria, está influindo até na Venezuela, está influindo em alguns outros lugares, onde antes os Estados Unidos diziam o que era para fazer e pronto. Ninguém reclamava, né? Então está havendo assim uma balançazinha que está sendo útil, de certa forma. Outra coisa é o fator petróleo. O petróleo é grande riqueza, né, daqueles tempos. Hoje, o petróleo caiu tanto de preço, que ainda é uma grande riqueza, mas o petróleo saiu de chegou a atingir mais de $100 e hoje está aí sendo vendido a 15 a 20 dólares o barril. Então quem tinha dependência disso, do petróleo, está vendo a sua economia cair. Venezuela, por exemplo, o Irã, tá? E esses outros países, inclusive os Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos, para você extrair petróleo, é mais caro do que o preço da venda que você vai vender. Então, é um fator desestabilizador, né? Um gerador de energia, não resta dúvida, mas que é um fator que está mexendo muito com a cabecinha dos grandes dirigentes. E um outro fator que eu quero finalizar falando é o da moeda digital. Gente, daqui para frente, olha, eu não dou mais nem 3 anos. A moeda digital é a que vai prevalecer. Esse negócio de você andar com uma notinha de 50 conto no bolso, 20 conto, né? Chegar lá para comprar uma banana por R$10, tira R$10, recebe um troco, acabou. Daqui uns 3, 4 anos, acabou mesmo, não tem mais isso. Então o que vai valer é o cartãozinho que você leva, ou então o chip que está na sua testa ou na sua mão. E ali você vai ter todas as suas transações financeiras vigiadas pelo Estado, por esse novo governo mundial. Deu para você compreender mais ou menos o que é a nova ordem mundial, a ligação que ela tem com a nova era. Se você não entendeu direito, veja de novo o vídeo, até você ter uma ideia, tá bom? Shalom do Pai. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again.